Ontem nós acompanhamos aqui na programação da Jovem Pan aquela confusão na Câmara dos Deputados, vocês se lembram, a retirada à força do deputado Glauber Braga. O presidente Lula minimizou essa crise com Hugo Motta, causada por aliados na Câmara após aquele tumulto, que inclusive nós trouxemos ao vivo aqui com esse deputado do PSOL. Enquanto os parlamentares do partido de Glauber Braga e da base governista acusam a Polícia Legislativa de agressão e culpam Hugo Motta de ter dado a ordem para a retirada do parlamentar à força da mesa diretora, o chefe do Executivo disse se tratar de uma desavença própria da democracia, descredibilizando essas críticas. Na sequência, Lula disse que o seu foco é entregar, ao fim do mandato, um país mais civilizado. O plenário da Câmara vota agora a cassação de Glauber Braga. A gente segue acompanhando. Qualquer novidade a gente traz aqui na programação. Deixa eu passar para o Mota, só para analisar essa posição do presidente da República, que meio que deixou de lado, né? Achavam que ele ia comprar a briga de Glauber Braga e disse, não, isso faz parte da democracia. E aí ele emenda, fazendo uma reflexão sobre o seu mandato, dizendo que vai entregar um país melhor do que aquele que ele recebeu, Mota. O melhor das redes sociais, Canhata, é a gente poder interagir com a nossa audiência, uma coisa que não existia antigamente, né? Um de nossos espectadores me enviou um comentário essencial sobre esse assunto e que explica de forma perfeita essa notícia que você acabou de dar. Eu vou ler aqui o comentário, não vou dizer o nome, vocês já vão entender por quê. O nosso espectador disse o seguinte: não se enganem, a cassação do mandato do insignificante e destrambelhado deputado Glauber, da esquerda alucinógena, é o termo técnico que o nosso espectador usou, é apenas uma cortina de fumaça para encobrir a entrega das cabeças de Zambelli, Ramagem e Eduardo Bolsonaro. Esses incomodam o sistema e precisam ser tirados de circulação. Agora vão perder os mandatos, a imunidade parlamentar e ficarão expostos a um processo de extradição. Facilitar e encobrir tudo isso é a função do caso Glauber. Interessante o comentário do nosso espectador. Poderia um dia até participar aqui de forma online como convidado. Você, Dávila, o Lula, presidente da República, ignorando os aliados e minimizando o episódio com esse parlamentar do PSOL, que ontem deu quase um show, né? A atitude do presidente Lula é sempre de acordo com a sua postura. Quando há uma derrota, ele lava as mãos rapidamente e desvia o olhar para outra direção. Foi o que aconteceu. Ele não ia fazer nenhum esforço para o fato consumado de que o deputado Glauber vai ser cassado. E hoje, a militância de esquerda, principalmente da classe artística, entrou em campo para tentar sensibilizar os parlamentares e não caçar Glauber Rocha. O fato é que isto já vai acontecer. E Lula minimizou o fato, virou porque ele tem muitas outras pautas de interesse no Congresso Nacional e não é com Glauber, com o deputado Glauber, que ele vai ficar perdendo o sono ou tempo ou gastar parte das suas fichas políticas. O fato é que a relação entre o poder executivo e o poder legislativo está vivendo um dos seus piores momentos. E outras derrotas já estão surgindo no horizonte. E o governo hoje reza para terminar o ano legislativo o mais rápido possível para não acumular várias outras derrotas até a última sessão do ano, que deve ser o dia 20 de dezembro. Pois é, inclusive a nossa produção acompanha o avanço dessa votação e da manifestação dos deputados sobre a cassação de Glauber Braga. Qualquer novidade a gente traz aqui, inclusive tem a expectativa de que isso se confirme muito em breve. Você, Diego, posicionamento do presidente da República causando algum estranhamento entre os integrantes do PT e do PSOL.
Olha, Caniato, eu começo a acreditar que realmente o presidente Lula se tornou um grande amigo de Donald Trump. Essa é uma das estratégias que está, inclusive, no livro de Donald Trump, A Arte da Negociação, que é: não importa o quanto você esteja perdido, jamais admita uma derrota. Tem um efeito muito nefasto da polarização política, Caniato, que é fazer com que aquilo que é normal pareça mais um efeito da polarização. Eu abro aqui um pequeno contraponto ao meu colega Roberto Mota, no sentido de que, se Eduardo Bolsonaro se furta das suas atividades parlamentares, falta a mais de 1/3 das sessões, a sua cassação não decorre de uma nuvem de fumaça, não decorre de qualquer tipo de processo político, mas do texto da Constituição. Aí a gente escolhe: ou defendemos a Constituição e aquilo que literalmente ela prega, ou defendemos a ideologia política A, B, C ou D. Não tem como fazermos aqui as duas coisas. A mesma coisa vale para Zambelli e Ramagem, que são pessoas que, a despeito do problema do processo, que eu mesmo admito aqui que existe, o problema do processo da trama golpista, Ramagem foi condenado. E a Constituição também prevê a perda de mandato nesse caso. Também é o caso da Zambelli, que nem tem esse background político para se apegar. Está sendo caçada em razão de ter contratado um hacker para invadir sistemas públicos, sistemas virtuais públicos. Então, nem é mais a questão de perseguição política. E Glauber Braga expulsou uma pessoa a chutes de dentro da Casa do Povo, de dentro do parlamento. Então, é natural e não é admissível, inclusive, que esses 4 parlamentares mantenham o seu mandato. O Estado Democrático de Direito, ele prevê o império da lei, prevê a aplicação da lei, goste ou não goste dessa lei. Então, nos 4 casos, acho que dentro desse contexto de polarização, aparenta, tanto para um lado quanto para o outro, ter alguma normalidade ali, mas é decorrência do texto da Constituição Federal, e é assim que tem que ser, porque isso não pode virar exemplo. Outros parlamentares não podem achar que podem se furtar de decisões judiciais, seja essa decisão qual for. Outros parlamentares não podem achar que é normal expulsar um opositor político a chutes do parlamento. Não podem achar que é normal se prender na mesa diretora e impedir os trabalhos. É natural que se faça obstrução, mas obstrução tem forma regimental de ser feita. Não é sentando na cadeira da presidência e impedindo o fluxo dos trabalhos do parlamento. Então, eu acho que a Câmara dá bons exemplos quando caça tanto o deputado Eduardo Bolsonaro, quanto a deputada Zambelli, quanto o deputado Ramagem e também o deputado Glauber Braga. E deveria também caçar outros deputados, porque, infelizmente, a violência dentro do parlamento é algo que tem sido normalizado. Nós acompanhamos deputado estapeando o outro no rosto durante essa legislatura e nada foi feito, nada aconteceu. O parlamento é onde a democracia tem que ser efetivada e exigir esse decoro parlamentar é natural, é algo que deveria ser o normal nos expedientes do Estado Democrático de Direito. Mas, como eu disse, a polarização política também causa essa cortina de fumaça nesse e em tantos outros casos. Mas vai bem a Câmara quando efetiva a cassação dos mandatos de todos esses parlamentares que, inclusive, consomem muito do dinheiro público. Na Câmara dos Deputados, os parlamentares falam agora, defendem os seus pontos de vista, mas há uma questão de ordem que vem sendo tratada neste momento, inclusive, mas a orientação de bancada. Cada líder das bancadas orientam os seus parlamentares para que manifestem os seus votos. Deixa eu passar para o delegado Palumbo, que é deputado, tem acompanhado essas discussões em torno desses processos de cassação e, no centro da discussão, posicionamento de Glauber Braga, né, a estratégia adotada por ele e as muitas leituras que são feitas a partir de agora. Olha, o que o Glauber fez é inadmissível, não é aceitável em qualquer lugar. Agiu como uma criança mimada, segurando na cadeira, não querendo sair. Depois eu vi deputados ontem mesmo falando que queria o fim da polícia legislativa, colocando a culpa na polícia, que agiu como deveria agir. Acho que eles foram até calmos demais. Se fosse uma tropa de choque, eu acho que seria bem pior, mas seria aceitável também o uso da força progressiva. Eles foram calmos, tiveram paciência, deputada enfiando o dedo na cara de assessor legislativo, agindo com extrema violência verbal, com xingamentos. Eles foram calmos, foram tentando tirar a mãozinha, depois tentado tirar, puxaram pelas costas, com a maior tranquilidade do mundo. Não foi do jeito que ele falou após
a saída dele, a retirada dele do plenário, ele se vitimizando, todo rasgado, aí apresentou um laudo, é lógico que vai ter lesão. Se você puxa uma pessoa, a pessoa vai ficar lesionada, vai ficar com um vermelhidão na pele, isso é normal, mas não significa que esses policiais legislativos tenham que ser punidos, muito pelo contrário. Aí falar em fim da polícia legislativa realmente é o fim do túnel mesmo, esse tipo de argumentação. A polícia legislativa é extremamente necessária. Eu estava ao lado do deputado Messias Donato quando ele tomou um tapa na cara do Quaquá. Nós estávamos ali, para quem conhece o parlamento, para quem conhece as dependências ali da onde é feita as votações, fica uma mesa única, né, de madeira, e a poltrona, a gente não consegue se movimentar. Ele chegou, entrou no meio da direita, deu-lhe um bufetão na cara, e o pior, né, eu fui uma das testemunhas do deputado Messias Donato, que não fez absolutamente nada, e não aconteceu nada com uma pessoa que dá um tapa na cara de um parlamentar dentro da Casa Legislativa. E hoje ele é prefeito. Ele não foi cassado, ele não se tornou inelegível, não aconteceu absolutamente nada. Mas por que isso aconteceu? A gente não precisa ser muito inteligente para adivinhar, porque ele é de posição do governo atual. É simples. Se fosse um deputado de direita, se fosse eu, delegado Palumbo, que tivesse entrado ali na área da esquerda, porque ali é dividido, a direita fica do lado direito, a esquerda fica do lado esquerdo. Eu nunca sentei ali do lado esquerdo. Eu percebi isso aí depois de 1, 2 sessões, eu falei, mas aqui é tudo dividido mesmo, não é igual na Câmara de Vereadores. E por vezes tem aqueles empurra-empurra, e os policiais legislativos formam uma fila. São policiais extremamente competentes, capacitados, educadíssimos, e aí fala-se em acabar com a polícia legislativa. Se fosse eu que tivesse dado um tapa em alguém, provavelmente eu já teria sido cassado, estaria preso, ia acontecer, ia estar inelegível, mas como é uma pessoa de esquerda do próprio governo, hoje é prefeito, está tranquilão, e o pior, quase que a culpa recai sobre o deputado Messias Donato, quase que ele se ferra. Então, eu acho que não dá para a gente falar assim, olha, o Glauber tem que ser cassado, a Zambelli também, o Ramage também, porque, infelizmente, audiência, nós não temos uma justiça imparcial. Deveria ser imparcial. Aquele tapa na cara apareceu em todos os veículos de comunicação. Passou no mundo inteiro. Em qualquer lugar, eu acho que a pessoa seria cassada. Câmara dos Deputados não é lugar para você sair dando soco. Aquilo lá não é ringue. Eu me recuso a ficar no meio desse tipo de confusão, tanto é que eu até me afasto, que eu não estou lá para sair na mão com ninguém, não estou lá para tentar dar soco em ninguém, não estou lá para ficar dando cuspida em ninguém. Eu já fui xingado, já tentaram me humilhar ali. Ontem mesmo eu percebi a maldade do senhor Glauber quando eu estava na fila para discursar e ele só estava ali presidindo, não deveria nem presidir, mas ele queria briga. E aí eu percebi que ele só chamava a gente da esquerda para falar, tanto nos breves comunicados de 3 minutos, quanto no 1 minuto que a pessoa vai ali no meio no parlamento, pede 1 minuto e fala. Ele não dava voz para ninguém da direita. Ou seja, eu percebi que ele queria briga, eu percebi que ele queria encrenca, mas ele não tem nada para perder. Ele não tem absolutamente nada para perder. Agora, se eu me envolvesse numa briga com ele, quem é que ia literalmente perder? Eu, porque eu sou declaradamente de direita, porque eu voto a maioria das vezes, a imensa maioria das vezes, mesmo meu partido sendo base desse governo, eu voto contra o governo, por princípios e porque acreditar naquilo que eu estou votando. Então fica muito difícil a gente falar assim, não, a gente tem que agir de acordo com a lei, de acordo com o que é certo. Não dá. Infelizmente não dá para a gente fazer isso com um judiciário extremamente parcial do jeito que está sendo.